Bem-vindos ao vlog de outubro. Sim, o vlog de outubro normalmente é um vlog temático, né? De Halloween, então eu tento ler coisas mais de mistérios, uns livros um pouquinho mais pesados, ou algum... Porque eu não leio muito terror, não é muito minha vibe. Eu gosto de ler mais livros da Agatha Christie, outras coisas assim, então a TBR de outubro já está pronta, está no canal. Vocês podem acompanhar. Inclusive, essa semana eu tô focando pra ler as coisas que eu já tinha começado no mês passado. Eu vou deixar pra ler o livro temático do mês na semana que vem. A gente tá no sábado, né? Eu demorei quase uma semana inteira pra tentar gravar esse trecho pra vocês. Mas eu tenho muita coisa pra falar. Eu comecei a ler As Quatro Rainhas Mortas. Eu tô na página 134. Então, assim, eu tô aqui mais ou menos. Já li bastante do livro, já deu pra ter uma noção do que é. Então, assim, basicamente é um contexto bem futurista. Eu vou mostrar o mapa porque fica mais fácil pra eu dizer. É como se fosse um país dividido em 4 estados. E cada um tem sua função. Essa aqui, a Artia, que tem essa rainha aqui, a Iris, ele é basicamente agrícola. Então ele planta pra todo mundo, sabe? Esse daqui, que é o da Tória, que tem a Marguerite como rainha. A Tória, deixa eu ver. É isso aqui. É um país mais mercantil, eles cuidam do... País não, um estado mais mercantil. Eles cuidam das mercadorias, do transporte. Então, cada povo tem também suas características. Por exemplo, o da arte, eles são mais conservadores. Esse aqui, eles são mais curiosos, engajados e tal. Tem o da Lúdia, que é bem esse aqui, que tem a rainha Estessa, que comanda lá. Eles são responsáveis pelas artes, então tudo que envolve artes, teatro, música, dança, tudo se desenvolve lá, né, pro país inteiro. E aqui a Eônia, que é o lugar mais gelado, mais inóspito, eles são responsáveis pela tecnologia. Mas ao mesmo tempo deles fazerem essas questões de tecnologia e tal, nem tudo que eles fazem é compartilhado, só o necessário. Então, por exemplo, é um estado muito avançado, mas nem tudo que eles têm de avanço os outros podem usar, né? E quem é a rainha dela é a Cora. Então, aqui fica o palácio e aqui é meio que a cidade que tem um palácio, a Concórdia, tá? Então, assim, vendo pelo mapa fica mais fácil para explicar, porque são 4 rainhas governando um país e elas ficam no palácio. E tem toda uma estrutura do tipo... as rainhas, elas são obrigadas a escolherem uma pessoa aleatória, engravidarem, e elas têm uma filha, necessariamente tem que ser mulher, e aí ela é enviada para o país de origem, ela é criada por lá por um casal escolhido para fazer isso, criada nos costumes, conhece o povo, conhece tudo. Aí quando a rainha morre, a filha é levada para o palácio, e a partir dali ela vai viver no palácio pro resto da vida. Então, dentro do palácio, eles têm muito acesso a tudo que todos os outros estados produzem, mas os estados, eles são bem isolados mesmo, tá? Em relação ao compartilhamento. E tem essas questões realmente de personalidades, características, sabe? De personalidades. Por exemplo, o pessoal de Lúdia, ele é muito visto como exibicionista, uma pessoa que quer chegar chegando e tal. Os Eônias, por exemplo, aqueles que vivem no país gelado, eles são muito tecnológicos, então eles têm trajes específicos para manter a temperatura corporal, senão eles estariam mortos. Eles comem comida muito diferente e também eles produzem vacinas, eles produzem coisas bem tecnológicas mesmo. Então, assim, além disso, eles são vistos como frios. Por exemplo, lá não tem esse sistema de pais criam filhos, não existe isso. Os parceiros são selecionados geneticamente, tem o filho é enviado para uma escola, acabou. É tipo um grande orfanato que cria as crianças e elas são estimuladas a não terem sentimentos. Então, assim, tendo uma visão, assim, de como é a personalidade de cada país, também, de cada estado, também cada rainha é parecida. Mas agora, no ponto que eu tô na história, dá pra entender que cada rainha tem um segredo.
E eu tô descobrindo alguns segredos de algumas rainhas. Eles são muito cabeludos mesmo, sabe? E assim, apesar de ter um teor de, é uma fantasia, eu sinto que é mais um sci-fi, sabe? É mais uma ficção científica do que isso. Nesse momento a gente tem dois protagonistas, que é a... Deixa eu ver, não tem os nomes eles direitinho pra vocês. É a Kerali, que é editora, que é do país mercantil. E nós temos o carinha, que é da Eônia, o Varin. Então o Varin, ele é um mensageiro que veio da Eônia, com um chip de memória. Sim, eles gravam trechos de memória. Aí eu fico pensando, porque depois que acontece uma situação e a Kerali coloca todos os 4 chips de memória na boca, então o Varin não consegue entregar pra pessoa que ele deveria entregar esse chip de memória. E ela vê todas essas memórias. Aí eles são num ponto que eles vão regravar essas memórias. E ele vai assistir essas memórias para ter certeza de que ele tá gravando as coisas certas. Apesar dele não saber o contexto e nem o conteúdo dessas memórias. Porque, teoricamente, ele era só um mensageiro, né? E como era uma carga muito secreta, ele não fez cópias. Normalmente ele diz que ele faz cópias das memórias, porque se acontecer alguma coisa com o original, ele consegue usar as cópias. É isso, mas era uma carga muito secreta, deu tudo errado. Gente, foi um rolo em Tória. Ela roubou o Varin, porque a Kerali, ela é tipo uma ladra de Tória. Ela roubou o Varin e aí o chefe dela queria leiloar, mas ele não leiloou no dia que deveria leiloar. Então ela começou a ficar desconfiada do próprio chefe dela. Apesar dela ter uma queda muito grande, uma paixonite por ele, absurda. E o cara, obviamente, não corresponde a ela. Então rolou tudo um estresse, ele quase matou ela, o chefe dela. Então assim, foi muito horrível, sabe? E aí ela viu todas as memórias. E as memórias são tipo como uma premonição. Eu sinto isso. Porque teoricamente você grava as memórias que aconteceram. Mas se você tá gravando algo que ainda não aconteceu, é porque foi uma premonição, só pode, entendeu? É isso que eu cheguei à conclusão. Então esses 4 tipos de memória eram premonições sobre a morte das 4 rainhas. Então uma delas já morreu, tá? E agora no palácio tá uma grande confusão, eles estão ocultando a morte de uma dessas rainhas, enquanto investigam todo mundo que tá no palácio. O palácio foi literalmente fechado, ninguém entra, ninguém sai. E o investigador já falou que o assassino está lá. Agora eles têm que saber se o assassino vai querer matar mais alguém, fazer mais alguma vítima, a gente não sabe. Então eles estão investigando. Então, gente, tá uma loucura, tá? Uma loucura esse negócio. E agora a Kerali, depois de tanta decepção com o chefe dela, ela tá começando a meio que se interessar pelo Varin. Então, por isso que fala 2 amores proibidos aqui na sinopse, mas um deles já descobri qual é. O outro eu acho que é esse, da Kerali com o Varin. Mas é só um comecinho, a gente tá na página 134, não tem muita coisa pra rolar ainda, mas a leitura tá muito boa. Tipo, tá bem, foca bastante, a gente vê o que tá rolando no palácio e a gente vê o que tá rolando com os protagonistas. Então, realmente foca nos personagens que são importantes. A gente não fica vendo muito, depois que a Kerali saiu de lá e conseguiu fugir do chefe dela, o que aconteceu com ele? A gente não tá sabendo, não vê, não tá entrando na história. Provavelmente, quando entrar na história de novo, vai entrar quando for propício lá na frente. Então, a gente não vai ficar acompanhando muitos núcleos, entendeu? Só esses 2. Mas eu tô gostando. Eu vi algumas pessoas falando lá no Scooby que não gostou, que foi um saco o livro e tal. Mas assim, eu tô entendendo que é mais essa pegada mesmo de ficção científica do que propriamente uma fantasia, tá? Outro livro que eu tô indo, e já devo estar concluindo, tô indo muito bem na leitura, que tá no Kindle. É um e-book, O Coração Atrás da Porta. Eu tô em 78%. Vou mostrar pra vocês, 78%. E de página, ele tem umas 270 páginas, eu já tô na 199, então realmente eu tô pra concluir. Então, basicamente, ele conta a história, né, de 2 pessoas que estão se conhecendo dentro da pandemia em situações, assim, muito, muito adversas. Eu falei um pouquinho do livro no vlog passado, porque eu já tinha começado a ler, né. Mas só pra simplificar, a gente tem a Júlia e tem o Daniel. O Daniel teve muitas perdas, a Júlia também, inclusive tá acontecendo perdas absurdas pra Júlia agora. E eu não sei, velho, porque
várias tragédias acontecem logo no início do livro, que deixa a Júlia numa situação de que ela fica presa num quarto, num prédio que tem 3 irmãos morando. O Daniel é um dos irmãos, tem o Leandro, que tem a esposa dele, a Yumi, e a filha, que é a Naomi, que é uma adolescente. E aí tem a Carol, que tem essa menina como hóspede, que é a Júlia, tá? E aí, a Júlia, a gente vê quais são as percepções que a gente vê? A Júlia e o Daniel. Então, inclusive, os títulos dos capítulos, eles são com os nomes dos personagens. Tipo, agora a perspectiva do Daniel, agora a perspectiva da Júlia. Então, as tragédias aconteceram um pouco antes de estourar a pandemia. E aí estoura a pandemia. Eles já estão em dezembro de 2020 já. Já acabou de passar o Natal, agora eles vão passar o Ano Novo. E é aquela loucura, porque realmente, sabe, a gente lembra muito como foi a pandemia aqui no Brasil. Então, assim, muita gente morreu. Teve a crise dos respiradores, que muita gente precisava e não tinha respirador para todo mundo. Também teve a crise do oxigênio. Então eu tô sentindo que a escritora realmente está conseguindo retratar muito, muito bem aqui sobre a perspectiva de pessoas enclausuradas em casa e o que tá acontecendo no mundo. Pessoas que você ama, que estão em outro lugar, que começam a passar mal, começam a morrer. Uma loucura, gente. Então, além disso, a Júlia tá tentando se reconstruir para viver com seus traumas. O Daniel também, que ele passou também por tragédias um pouco antes de estourar a pandemia. Então, assim, se eu falar muito dessas tragédias, vou entregar muito do livro. Por isso que eu só tô falando que são tragédias, tá? Mas, assim, um ponto que une muito os dois, agora os dois estão muito conectados, já tá mais tranquilo, mas um ponto que uniu muito os dois foi a Naomi, que foi a sobrinha do Daniel. Ela que realmente interligou esse possível casal, né, que a gente pode assim dizer. E ela é uma figura muito inteligente, muito interessante. É a minha personagem favorita, a Naomi. Dá pra entender que ela passou um trauma na escola e que ela está muito feliz de que as aulas sejam online e que ela não tenha que sair de casa, não tem que encontrar com o pessoal da escola. Então ainda a gente não conseguiu chegar ao fundo disso. A gente só tem certeza de que, pelo menos por enquanto, ela não sofreu nenhum tipo de abuso ou coisa desse tipo. É alguma coisa de relacionamento mesmo, que ela teve alguma crise com as pessoas da idade dela. Então ela fez uma amizade muito forte com a Júlia, tá? A Júlia meio que amparou ela no momento que ela tava muito desesperada e o Daniel tava muito mergulhado no luto dele e não conseguia dar atenção pra Naomi. Então ela fez muita amizade com a Júlia. Elas começaram um negócio de cupcake na venda do prédio, que o pai da Naomi entrega. Então, gente, tá bonitinho por um lado e tá bem sofrido por outro, porque a gente tá vendo eles perderem pessoas e a gente sabe que durante a pandemia teve gente que perdeu quase todo mundo da família. Então, assim, isso tá sendo retratado no livro. Então, eu tô conseguindo ver um retrato bem fiel, sabe? Das dores, de tudo que a gente passou, né? Nesses 2 anos de pandemia, né? Então, eu tô gostando. Eu já tô pra concluir o livro. O próximo vídeo que eu vier gravar pra vocês, provavelmente já vai ser o livro fechado. E aí, semana que vem eu devo iniciar a Revolução dos Bichos. E também devo iniciar O Paciente, que é um dos livros da TBR de outubro, né? E com certeza já devo estar mais avançada aqui pra dizer se realmente o livro é bom ou não. Mas a escrita dele é boa, tá, gente? Eu não conhecia essa escritora, a Astrid. Ela publicou pelo selo da galera. Eu comprei esse livro assim meio ao caso. Eu olhei, li a sinopse, achei interessante e eu fiquei curiosa. Então, a edição tá muito boa, né? Recorde. Então, não tenho nada a reclamar da edição. Tô curtindo. Então, depois eu volto com mais updates.
aí, gente, como é que foi de feriado? Pois é, o feriado foi muito bom. Eu aproveitei para descansar bastante. Espero que vocês também tenham aproveitado e descansado, porque nunca emenda no meu trabalho e dessa vez emendou, então a gente ficou muito feliz mesmo. Então faz muito tempo que eu não venho aqui atualizar vocês, né? Gente, que vergonha, eu acho que eu fiquei mais de uma semana sem atualizar vocês. Ó, esse barulhinho no fundo é Fifi brincando com um saco que eu dei pra ela. Eu dei não, o Júnior deu pra ela dar uma brincada lá. Ela tá se remexendo dentro do saco. E aí, o que que acontece? Eu já finalizei o e-book e eu gostei muito. Eu achei um livro muito bom, que realmente retratou bem as questões todas que a gente passou, né? Da pandemia aqui no Brasil e também os dramas familiares da gente estar perdendo muita gente. Tanto antes, durante, depois. Então, assim, realmente foi um retrato muito fiel do que aconteceu no Brasil, com muitas famílias. Fiquei com muita dó da Júlia, de tudo que aconteceu com a Júlia. Gente, assim, e pelo que eu entendi, a escritora se inspirou numa tia dela, que perdeu muita gente, mas continuou firme, vivendo a vida dela. Então, a Júlia é, tipo, uma guerreira, muito guerreira, sabe? E depois de um tempo do livro, realmente eles começam a se relacionar mais, porque o Daniel acaba ficando doente, é levado pro hospital, acham que ele tá com Covid, mas na verdade não era isso, era só outra situação que ele tava passando, e aí eles acabam tendo que passar um tempo juntos na virada de ano novo, no mesmo apartamento, para ela poder ajudar a cuidar dele. E a Júlia, inclusive, é enfermeira, é a formação dela. E aí ela fala sobre ela estar meio que enclausurada e tal, e se sentir culpada de não estar na linha de frente, ajudando com as outras enfermeiras, sabe? Gente, é um livro muito profundo. Eu gostei muito. Os dramas que a Naomi escondia, eram bem reais. Assim, para uma criança lidar, sabe? Em relação aos pais dela. E também tinha outra questão que eu já imaginava também, que foi abordado mais pro finalzinho, que sinceramente não veio muita importância, assim, pro enredo. Mas eu gostei muito do livro e se vocês quiserem ler, eu acho que vocês vão gostar, tá? Fora isso, eu comecei e já estou quase concluindo o clássico do mês, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Gente, eu tô quase concluindo, eu tô no último capítulo já. Eu marquei algumas quotes, porque eu estava muito indignada com a situação, tá? É impossível você não ficar indignada. Assim, revolta define o sentimento que eu sinto terminando de ler esse livro, sabe? O que os porcos fizeram, a forma como eles estão manipulando todo mundo. E, tipo, meio que fazendo lavagem cerebral neles, o que eles pensam, do que eles acham, até da memória do que eles viveram, sabe? Eles alteraram a realidade passada. E aí a gente lembra de 1984, que também era assim, que eles meio que reescreveram a história para que fosse de acordo com os interesses deles. E os porcos, gente, eles meio que viraram reis e rainhas lá, sinceramente. E os cães viraram os guardas dos porcos. Gente, eu vi o fim de um dos animais aqui que eu fiquei muito triste, muito triste. Então assim, eu tô arrumando direitinho pra fazer uma resenha muito incrível desse livro pra vocês, porque ele é muito atual, extremamente atual, porque o que você vê que tá acontecendo, e você fica pensando, gente, mas ninguém vai contar pra ele, gente, mas ninguém vai abrir os olhos dele. Então assim, eu acho que um dos porcos, que é o único que realmente não tá usufruindo de todas as coisas, que é o Benjamin, ele é o único que sabe o que realmente tá acontecendo e ele não pode falar, porque se ele falar, ele vai ser morto como os outros animais falam. Sim, eles assassinaram animais. Gente, é muito, sim, sem noção as coisas loucas que acontecem nesse livro, mas que são extremamente palpáveis e que a gente vê em vários governos, em vários países, tá? Em várias situações. Gente, é muita revolta, tá? Então eu tô decidindo qual o próximo livro que eu vou ler. Provavelmente vai ser os trabalhos de Hércules, né? Eu acho que é os 10, é os 12 trabalhos de Hércules. Vou começar a ler o da Agatha Christie. E também devo começar... Como é que é o nome? Eu devo começar devo terminar as quatro rainhas mortas, né? Devo terminar ele. E aí no próximo trecho eu já devo estar trazendo o que eu achei desse último livro.
tá? Pra vocês. Então é isso, até o próximo update. E aí, gente, voltei para mais um update. Sim, gente, eu tenho muitas coisas pra falar. Primeiro, que eu concluí, né, George Orwell. Eu falei bastante no outro take, então eu fiz vídeo de resenha, vai sair aqui no canal, tá? Acredito que quando sair o vlog já tenha saído o vídeo de resenha. Então vão lá conferir, porque é um livro extremamente necessário para aguçar mesmo o nosso pensamento crítico, sabe? Sobre as coisas, sobre as discussões dos outros, sabe? Não ser manipulado, mas pensar por si mesmo diante da situação, porque cada um tem seus valores, né? E cada um tem um pensamento diferente do outro, e isso é muito bom. Você ter em mente o que você acredita, o que é certo, o que é errado, e não ir pela cabecinha do outro, porque sempre tem consequências, né? Então é melhor a gente assumir as consequências do que a gente acredita, do que do outro acredita, e depois você se sentir enganado, porque foi, né? Então é um livro maravilhoso, maravilhoso, tá no meu top, tá? Muito bom. E eu terminei também o livro As Quatro Rainhas Mortas. Eu não marquei nada porque eu não vi nenhum trecho interessante pra marcar. Gente, esse livro, decepção total. Ele começou interessante, aí no meio ficou meio esquisito com algumas coisas que eu tava sentindo que tava estranho mesmo no enredo, na construção do enredo. E o final foi um furo atrás do outro, então assim, eu vou contar algumas coisas pra vocês entenderem o que eu quero dizer, que tem furo no enredo. A gente sabe que as quatro rainhas morreram, né, e tem toda uma história de que um dos quatro estados, que é esse aqui, o mais desenvolvido, que é a Eônia, eles desenvolveram microchips de memória, e aí você grava as memórias desses microchips. E aí eles falaram que o microchip tinha, aí a protagonista, né, ela acaba engolindo esses microchips dentro de uma determinada situação, e ela vê todo o assassinato de todas as quatro rainhas. Só que, teoricamente, o microchip é para gravar memórias. Então, o que eu pensei? Se os assassinatos ainda não aconteceram e ela tá assistindo os assassinatos na visão do assassino, então, e que fica muito claro que o assassino é um homem, muito claro, não há dúvida sobre isso, pela descrição, pelas coisas, é um homem, entendeu? Aí, a gente fica sabendo disso, né, pela perspectiva dela, porque ela assiste as memórias. Aí eu até pensava, nossa, será que foi uma premonição? Alguém encomendou isso como uma premonição para poder usar de barganha política de alguma forma e tal? Mas, gente, não é nada disso. No fim das contas, esses microchips estavam meio que contaminados com uma determinada substância que era para aderir comportamentos em determinada pessoa. Então, quando a pessoa engolisse o microchip, ela iria expressar aquele comportamento, mesmo ela não sabendo se ela estava lá ou não executando as ações. Dava apagão, dava isso e aquilo, e de repente o assassino não é mais um homem ou uma mulher. Sendo que fica muito claro por algumas cenas anteriores de que o assassino, teoricamente, é alguém que conhece o palácio, entendeu? E é alguém do convívio das rainhas, porque quando a segunda rainha é morta, a Estessa de Lúdia, essa aqui, ela é morta nas águas termais, e ela vê o assassino entrando, ela, é você? Então, tipo, é alguém que ela conhece, ela reconhece ele. Aí, de repente, ele afoga ela, né? Ele sobe em cima dela e afoga. Então precisa de muita força para conter uma mulher, sabe? Em relação a questões. Aí, mais pra frente, você descobre que não era uma mulher que estava fazendo esses assassinatos. E não faz o menor sentido. O que eu entendi? Eu acho que a escritora estava escrevendo um livro e de repente ela mudou de ideia no meio do livro e ela quis fazer um plot twist maravilhoso, que você ficasse assim, mas não faz sentido, porque uma mulher não iria conseguir fazer aquilo que foi feito, entendeu? Da forma que foi feito. Não faz sentido, sabe? Em relação à força física mesmo, sabe? A gente tem que ser coerente, que a massa muscular do homem é muito maior do que a massa muscular da mulher, sabe?
E não faz sentido isso, porque realmente era alguém que eles já conheciam, era alguém que estava no palácio. Além disso, esses chips de memória foram gravados por determinada pessoa, né, que não era, teoricamente não era o assassino, alguém que planejou esses assassinatos. E essa pessoa que em questão planejou os assassinatos nunca tinha entrado no palácio. Como ele pode imaginar com riqueza de detalhes o assassinato e arquitetar e gravar nos tais tipos de memórias contaminados com a tal da substância, sendo que ele nunca entrou no palácio, sabe? Não faz sentido. Então, isso só são alguns dos furos. E assim, aí é como se a escritora me chamasse de burra. Então, por isso que eu fiquei muito revoltada e foi uma grande decepção. Gente, eu terminei de ler por terminar de ler. Porque eu queria que isso acabasse, só por isso. Porque realmente é uma decepção atrás de outra e não faz sentido as coisas, não faz sentido, sabe? Nossa, muito chateada com esse livro, gente, muito chateada. E aí, eu comecei um dos livros da Agatha Christie, que eu até falei que eu ia começar, acho que eu falei, né? Os Trabalhos dos Hércules, ele é um pouquinho mais grossinho, e realmente é aquilo que eu falei, o Hercule Poirot está pegando pequenos trabalhos associados aos trabalhos de Hércules, e ele é bem aqui no índice, lista os nomes dos trabalhos de Hércules. Eu já li o Leão de Nemeia, estou lendo a Hidra de Lerna, tá? Tô na página 46, mas assim, o livro da Agatha Christie é maravilhoso, sabe? Todos os livros da Agatha Christie são bem escritos, são bem construídos, as coisas fazem sentido. Então, inclusive, o primeiro, eu acertei quem era. E eu fiquei tão feliz, porque foi a primeira vez que eu acertei quem era. Normalmente eu acertava uma motivação ou uma parte do plano. Essa foi a primeira vez que eu acertei em cheio a pessoa que era. Já de primeira, foi fulano. E era fulano, gente. Eu fiquei tão feliz com minha... Eu estou evoluindo nas análises, sabe, de deduzir tal a situação. Fiquei muito feliz e estou lendo. Estou gostando bastante. Comecei a ler O Paciente, tá? Que é o livro que eu tinha separado agora pra ler nessa época do Halloween. Li muito pouco, li 16 páginas ainda. Mas, assim, o médico, ele tá contando, já aconteceu tudo que ele viveu e ele tá contando o que ele viveu, né? Então, ele ainda não encontrou com o paciente, mas ele já encontrou com pessoas dentro do hospital que encontraram com esse paciente e as pessoas já estão muito perturbadas, muito doidas da vida por causa do contato que teve com esse paciente. Então, eu não sei o que vai rolar. Vamos ver, tá muito no início, eu tô no primeiro capítulo ainda. E sim, eu furei minha tibiar novamente. Porque não, gente, nós estamos aqui para viver a vida, né? E agora estou lendo Vergonha no Kindle. Gente, eu tô ralentando a leitura para não... como é que eu posso dizer? Para não correr mesmo, porque eu tô gostando muito e eu tô gostando mesmo, sabe? Vou mostrar pra vocês, eu tô na página, tô em 61%. Não sei se tá focando, tô em 61%. E tô na página, teoricamente, 271. Eu tô gostando muito da interação dos protagonistas. E assim, eu tô tentando entender até agora por que o livro se chama Vergonha, tá? Eu ainda não cheguei numa conclusão sobre isso, mas, obviamente, os dois, eles têm muitas dores e... Nossa, gente, a quantidade de aborto que a protagonista sofreu, ela sofreu 7 abortos, sabe? E o marido dela, o tal de Finn, vai lá e trai ela com a melhor amiga dela, e engravida a melhor amiga dela, sabe? Ainda quer ela de volta, quer manipular ela. Nossa, gente, é surreal, sabe? O que mais me chateia é a falta de apoio da mãe dela. Ela tá do lado do marido traidor. Sim, ela está do lado dele. Então, assim, é muito tenso. E é uma realidade de cidadezinha do interior, onde tem essa questão de algumas famílias importantes. E a protagonista faz parte de uma família importante da cidade e tal. E o nosso protagonista, né, ele é dessa outra família que é meio... É como se ela fosse desprezada por toda a cidade. Só que não deveria ter acontecido isso. É como se fosse uma manipulação da mãe da protagonista com ele, entende? Nossa, gente, não sei como eles vão resolver esse assunto. Eu tô achando o pai dela muito omisso, sabe? Eu tenho sentido isso. Inclusive, a irmã dela é muito legal, a Judy. Gente, ela é incrível. E
A Judy, velho, ela é incrível. Sério, a irmã dela é maravilhosa. De verdade, ajuda a irmã, apoia a irmã. É incrível, tá? Eu queria que o pai dela fosse mais incisivo, sabe? Botasse uns freios um pouco na mulher. Eu acho que a mulher, ela é pra frente demais e vai estragando as coisas, sabe? Pra que tudo saia perfeitamente dentro do plano que ela fez. Não, as coisas não são perfeitas, não é aquele mundinho cor-de-rosa, sabe? Ela tem que proteger a família dela, ela quer proteger o genro traidor da sua filha. Gente, né? Então, mas eu tô gostando tanto dessa leitura que eu tô tentando ler ela devagar pra não acabar rápido. Então é isso, minhas leituras estão assim, devo ler mais agora, esses próximos dias, até fechar o mês, né? E aí eu trago pra vocês quais as outras leituras que eu concluí ou que avancei no último take do blog, tá bom? Tchau! E até o próximo take. Gente, já voltei para atualizá-los, né, das leituras. Eu estou praticamente na metade de O Paciente. E ele tá um livro muito interessante, é uma boa indicação se você gosta de ler algo temático no Halloween mesmo, porque é um livro que te deixa com muitos questionamentos, sabe? E as coisas que o paciente passou, porque ele chegou, não sei se foi com 8, foi com 10 anos lá naquele centro, né, de quase um hospício, né? Vamos assim dizer. Com terrores noturnos. E daí o médico avaliou ele, mandou ele pra casa. Aí no dia seguinte, tipo, ele tinha atacado todo mundo, tava uma zona, quase matou os próprios pais. E aí ele foi internado de novo. E já aí era uma outra situação. Então, e vários médicos ao longo dos últimos 20 anos tentaram tratar ele e não conseguiram. E sempre tem isso no prontuário dele, de que os sintomas dele mudam muito, sabe? É bem interessante, sabe? E assim, de uma forma geral, a gente consegue concluir essa frase aqui da capa, que é: ele vai usar seus piores medos contra você. Exatamente isso. Inclusive, o Dr. H, que é quem a gente acompanha contando o relato, né? Ele fala que ele acha que o diagnóstico dele tem alguma coisa a ver com empatia, que ele descobre pela empatia algo das pessoas e usa isso contra elas, né? Mas tá muito ainda no início, ele acabou de ser autorizado a conversar com o Joey, porque todo mundo chama ele de Joey, mas o nome dele é Joseph. Inclusive, eles meio que soterraram até o nome, a história da criança, porque ele já foi culpado de tantas mortes que as pessoas não querem diminuir a importância daquele ser, entendeu? Então, eles meio que apelidaram ele de Joey, e é o paciente Joey, e acabou. Inclusive, a estrutura do livro é muito interessante. A gente tem essas datas, assim,
E no início, a página do verso, né, sempre é preta, assim. Então dá um impacto visual bacana, isso, tá? E a gente tá acompanhando essa história do Dr. H, mas na verdade é algo que já aconteceu com ele. Ele já sobreviveu ao Joey, o que é quase um milagre, você sobreviver a ele. E ele tá relatando isso num blog de medicina, tipo na Deep Web, uma coisa assim, bem escondido. E aí ele tá fazendo postagens assim por dias, por isso que a gente tem essas datas. É a data que ele tá escrevendo a postagem dele. Vou pegar outra aqui pra vocês. Aqui, ó, 18 de março. E aí, às vezes, ele pula alguns dias pra atualizar. E aí, ele lê os comentários. E depois, às vezes, ele comenta no início da postagem. Ah, eu li os comentários, achei isso, isso, isso. É bem interessante. E aí, ele vai relatando o que aconteceu, como foi o primeiro contato dele com o Joel, o que ele achou. E assim, no primeiro contato, sinceramente, o Joel está manipulando ele. Totalmente. E assim, é escabroso quando ele lê o relatório completo, porque ele tem acesso só a uma parte. Agora, o relatório completo de tudo que aconteceu com os outros médicos que atenderam ele, ou pacientes que foram colocados no mesmo quarto que ele, sabe? Gente, é pesado, viu? Então, assim, não é um livro para qualquer um. Então, você realmente se sente dentro de um livro de terror, de horror. Nem é de terror, é de horror mesmo, tá? Então, é um livro que eu tô achando interessante até agora. Quero ver no que vai dar, porque realmente já tô na metade. Faltam só algumas páginas, mas como a gente já tá no último dia de outubro, né? Então só devo finalizar ele em novembro. Outro livro que eu dei para seguimento é o e-book que eu tô lendo, Vergonha, né? Que a gente tem os personagens principais, que é a Gracie e o Jackson. Eu tô em 73%, vou mostrar pra vocês a porcentagem. Não sei se tá focando. Mas porque eu leio bastante no metrô, então eu acabo parando numa página aleatória. Mas assim, agora eu acredito que o relacionamento da Gracie e do Jackson, ele já evoluiu tanto mesmo, assim, de passos e tal, que o Jackson já perdeu até aquele preconceito inicial que ele tinha, ele já perdeu há muito tempo. Ele já entende que o que ele sente pela Grace é realmente um relacionamento mais profundo, sabe? E ele gosta muito dela, e ele sente que ela faz ele bem. E isso é uma coisa que nunca aconteceu na vida do Jackson, depois que ele perdeu a mãe dele, né? Bem garotinho. Agora, a mãe da Grace continua aprontando. Eu fico de cara, porque a mãe da Grace faz o que ela quer e o pai não interfere em absolutamente nada, sabe? Agora a gente tá numa situação que a irmã dela, a Judith, Judge, né? Que é um apelido dela, ela externou para os pais que quer ser pregadora, que ela quer ser pastora, que ela quer dar sermão na igreja. E os pais riram da cara dela, achando que era piada. A menina não sabia nem o que fazer, onde enfiar a cara. Ela praticamente saiu do jantar correndo com o marido dela. E aí ficou a Grace lá e ela deu, assim, jogou as informações na cara dos pais, fez eles tendo um choque de realidade. Poxa, como é que você ri no sonho, na cara da sua filha, sabe? E aí a Grace sai aborrecida, porque obviamente ela brigou com a mãe, e brigou muito, surrealmente, porque as brigas dela são sempre muito profundas. Então, depois que ela chegou um tempo na casa onde ela tá, né, o pai dela chegou logo depois e queria conversar com ela, porque ela tá hospedada na casa da irmã, tá? E aí o pai chegou pra conversar. Aí nesse momento o pai tá conversando e se desculpando, porque ele realmente achou que era uma brincadeira, ele jamais iria imaginar que a filha dele queria ser pastora, mesmo porque ela é meio que conhecida como a beldade da cidade, a irmã da Grace. E é tipo a Miss da cidade. Então eles colocam ela em eventos para que ela apareça bonita. Em desfiles da cidade, ela tá no ponto central. No máximo que ela faz é organizar alguns festivais, mas assim, ela sempre tá como o cartão postal da cidade. Tipo isso. E ela é mais do que isso. E a irmã dela é incrível, gente. Que personagem maravilhosa, a Judy.
E assim, parece que finalmente o pai dela tá acordando pra algumas coisas, mas pra outras ele ainda tá bem devagar, sabe? A gente sente que também tem a influência da esposa, que é muito preconceituosa, a gente, um nível absurdo, né? Então tem alguns mistérios que começaram a surgir agora, de algumas coisas que o Jackson tá falando pra Grace. E eu acho que a gente só vai ter a revelação mais pra frente. Mas como eu já tô no 73%, eu devo encerrar esses 2 livros até o final dessa semana que, né? Que agora, ó, dia 31 deu terça, né? Então, até no máximo no início da próxima semana, eu já devo ter concluído isso, dado continuidade aos contos de Hércules, né? As tarefas dos 12 trabalhos de Hércules, do Hercule Poirot. E eu tô organizando, porque provavelmente eu vou fazer um vídeo diferente, tá, gente? Eu já tava pensando sobre isso. Eu não vou fazer TBR de novembro ou TBR de dezembro. Eu não vou fazer isso. Porque eu tenho vários livros que eu queria ler e acabei não conseguindo ler. Ou ficaram pausados. Eu acho que vou fazer um vídeo especial dos livros que eu quero ler ou concluir até o final do ano. E provavelmente pode ser que outros entrem, né? Mas eu quero falar pelo menos dos principais. Então, TBR de novembro e TBR de dezembro, não acredito que eu faça. Mas vou fazer os vlogs de leitura pra vocês, então vocês vão acompanhar tudinho, tá bom? Então é isso. Fechando o vlog de leitura de outubro. Me contem nos comentários qual livro você gostou das coisas que eu comentei, se você tá interessado em ler ou se você já leu, o que você acha, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo aqui no canal.